Bom dia, queridos. Amém. Deus é bom o tempo todo. Nós iniciamos ontem, queridos, o nosso seminário de escatologia. E eu falei ontem pela noite, trouxe a introdução da escatologia no geral e a doutrina das últimas coisas. E compartilhei também a respeito da vida após a morte. Ou seja, o que acontece com as pessoas crentes e descrentes quando elas morrem. Nós vimos isso. Nossa igreja, a Igreja Verbo da Vida, tanto a igreja como o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e muitas igrejas no Brasil, quase todas, com exceção de 2 ou 3 denominações, nós cremos na imortalidade da alma. Isso quer dizer que cremos que o homem não é só matéria. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo físico. Amém? O homem foi criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Diz a Bíblia que importa que os adoradores dele o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia também fala que a graça e a paz seja com o nosso espírito. No final da carta aos Gálatas, Paulo fala isso. A Bíblia fala também em Tessalonicenses que a palavra de Deus, ela penetra a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sendo assim, alma, espírito e corpo não correspondem à mesma coisa. Amém? Isso é a doutrina da tricotomia. Diga comigo, tricotomia. Então nós cremos nisso. Quer dizer isso, o homem em 3 dimensões. Kenneth Hagin falou muito bem num livro a respeito disso. Amém, queridos? Então, sendo assim, nós cremos que quando o homem morre, o corpo dele é quem dorme na sepultura, a sua alma e o seu espírito já vai estar com o Senhor em uma condição que se ele é crente, consciente, desfrutando da presença do Senhor. E aguarda a ressurreição para que ele desfrute plenamente, porque Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Logo, o destino final de todos os homens é espírito, alma e corpo, seja com Deus ou sem Deus. Amém? Então, só para que vocês que não vieram, fiquem atentos naquilo que nós abordamos ontem, e se puder adquirir as ministrações também. Nós falamos de diversas questões sobre a questão da vida após a morte, explicamos o que é morte, para onde os mortos vão, se tem consciência, se não tem, se estão dormindo, se estão acordados, e todo o desdobrar a respeito da vida após a morte. Olha os testemunhos, alguns comentários que eu ouvi ontem de pessoas que me procuraram e eu queria compartilhar com você, só para você ter uma ideia do quanto isso é importante para as nossas vidas, amém? Eu ouvi ontem, uma pessoa me falou após a ministração: eu pensava que os mortos não tinham consciência. Outro, pensava que os ímpios teriam uma segunda chance após a morte. Outro, imaginava que os crentes estavam em um local que nem era céu, nem o seio de Abraão. Purgatório, né? Nós falamos sobre isso também ontem. Então veja o quanto é importante, porque a pessoa que me falou a respeito de... eu pensava que os ímpios teriam uma segunda chance após a morte. Quando eu falei que não, quando a pessoa aprendeu aqui e viu que não, foi um choque de realidade, despertando a pessoa para a pregação do Evangelho. Amém? Diga, Deus é bom. Aleluia, glória a Ele. Então vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja, amém? Você pode abrir sua Bíblia, antes de apresentarmos, você pode deixar o slide aqui no ponto, mas antes de apresentarmos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, no verso 2. Aleluia! 1 João capítulo 3, versículo 2. A versão ACF, a versão fiel, eu gosto de utilizar as versões fiéis. Aleluia, a versão fiel diz, 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Aleluia. Alguém dá um glória a Deus? E eu quero te fazer uma pergunta: ser filho de Deus é algo glorioso ou não? Eu posso fazer um comentário daquilo que nós éramos? Diz a Bíblia que nós éramos trevas,
Diz a Bíblia que nós estávamos perdidos em nossos pecados. Diz a Bíblia que nós éramos inimigos de Deus. Diz a Bíblia que nós éramos fracos, miseráveis, escravos do pecado. Mas a Bíblia fala, agora, nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é glorioso, é poderoso, é maravilhoso. Mas eu tenho algo a acrescentar, não é o tudo. Continuo lendo o texto. Mas agora somos filhos de Deus. 1 João 3:2. Mas ainda não é manifestado que haveremos de ser. Meu Deus. Existe algo mais glorioso do que ser filho de Deus? Existe. O que, Saulo? João diz, mas sabemos quando Ele se manifestar, esse Ele é Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Sabe o que a Bíblia mostra para nós? Dede Elza falou muito bem isso ontem, assim que ela assumiu aqui para dirigir o culto, ela disse, se agora é maravilhoso, imagine o futuro. O futuro é superior ao que nós estamos vivendo, amém? Então, João diz, agora somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, no verso 2. Mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser, porque quando Ele se manifestar, nós veremos o Senhor e nós veremos como Ele é. Amém, queridos? Isso quer dizer que existe um futuro glorioso a desfrutarmos da presença do Senhor. Isso, nós receberemos corpos semelhantes ao do Senhor da glória. Amém? Eu quero falar algo para vocês e eu sei que você tem desfrutado de dias gloriosos na presença do Senhor. Mas saiba que ainda nós nos cansamos, sentimos dores. Jesus levou as minhas enfermidades, sim, mas eu ainda posso adoecer. Amém? Eu ainda tenho cansaço, fadiga, eu ainda tenho limitações. Eu não vivo para sempre ainda nesse corpo. O meu corpo cansa, eu tenho necessidades, eu tenho necessidade de comer, de tomar água. Eu tenho todas essas necessidades, queridos, mas nos aguarda um corpo semelhante ao da glória do Senhor. E esse novo corpo não haverá limites naturais. Nós teremos um corpo incorruptível, glorioso, eterno, semelhante ao do Senhor da glória. Amém? Eu gosto de dizer que será o fim do nosso gemido de esperança. Você sabia que todo crente tem um gemido dentro dele? Paulo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 1 ao 10, Paulo falando sobre essas verdades, Paulo fala, enquanto nós estamos nesse corpo, nós gememos. Aí ele diz, aguardando o dia que seremos revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto nós estamos aqui, existe um gemido de esperança. Que gemido é esse? Ah, que o Senhor voltasse hoje. Ah, que Ele viesse agora. E aí sim, nós estaríamos em novos corpos. Aleluia. Sem nenhuma limitação. Aleluia, sem nenhuma limitação. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra, por favor, ainda, antes de vermos outras verdades, em Filipenses capítulo 3, no verso 20. Aleluia. Nós temos uma esperança, queridos. Nós temos uma esperança. Filipenses capítulo 3, no verso 20. Aleluia. Aleluia. Filipenses 3, verso 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Meu Deus. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso acontecerá segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, queridos, nós aguardamos dos céus Jesus Cristo, o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo nos humilha.
Esse corpo ainda nos coloca dentro de um contexto de limitação. Esse corpo ainda quer pecar. Quer ou não quer, gente? Esse corpo aqui, você olha para um irmão que tratou você mal, você olha para pessoas que trataram você de uma forma diferente, você quer abençoar ele com os 5 dons ministeriais. Você passa por desafios dentro da igreja, você passa por situações em que você tem que colocar a sua carne e o seu corpo numa condição de amortecido. Mas nos aguarda um corpo sem igual. Amém? Olha, a nossa expectativa não é morrer e ficar como almas e espíritos nus. Não. Como assim nu? Porque o corpo é a vestimenta da nossa alma e do nosso espírito. Nosso destino não é ficar flutuando por aí como alma penada. Não! O nosso futuro é recebermos um corpo de glória. Um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não sei se você tem percebido, mas eu estou seguindo uma continuidade. Ontem eu falei da condição intermediária, mas agora eu estou falando já do arrebatamento da igreja e dos efeitos, ou seja, o nosso novo corpo e outras coisas mais. Amém? Tudo bem, vamos avançar. Pode, por favor, passar aí o próximo slide. Logo mais nós veremos esse texto de Tessalonicenses. Esse aqui foi um poema que eu fiz, queridos, nas noites de estudos, quando eu estava escrevendo esse livro aqui, o Surpreendidos pela Eternidade. Esse aqui nós temos alguns exemplares lá na livraria, no Verbo Shopping. Escrevendo sobre isso eu fiz esse texto. Estamos ante ao amanhecer de um encontro. Encontro? Sim. Um encontro de amor, de esperança e alegria. O local eu sei. Com quem? Também sei. Mas quando? Não sei. Pode ser hoje. Por que não agora? Maranata, que venha o meu rei. Diga, eu tenho um encontro marcado. Aleluia, aleluia. Queridos, nós sabemos o local, nas nuvens. Nós sabemos com quem, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser agora. Amém, queridos? Isso quer dizer que eu não aguardo Jesus em 2026, em 2022, em 2033. Eu aguardo Jesus hoje, agora. Assim acontecia com todos os escritores bíblicos. Por isso que nós, tanto o pastor Johnny como eu e outras pessoas da Palavra da Fé, dentro do Ministério Verbo da Vida, infelizmente tem uns que pensam diferente, mas nós não cremos na marcação de datas para o arrebatamento da igreja e para nenhum evento da escatologia. Amém? Não cremos. Todas as teorias de marcação de datas são deficientes. Trabalham em cima de pilares que não têm uma estrutura bíblica. Amém? Só para você ter uma ideia, tem uma teoria chamada teoria dos 7.000 anos, que ela diz que da criação até o arrebatamento da igreja, somando tudo isso, ia somar 7.000 anos. Na verdade, eles falam 6.000 anos, porque seria até o arrebatamento 6.000 anos e 1.000 anos do reino milenar. O problema é que primeiro que a contagem dos anos na Bíblia vai ter uma diferença, principalmente por causa dos diversos calendários e outros nomes que eram pulados dentro do contexto bíblico. Por exemplo, uma pessoa, um primogênito e outros que não viveu uma vida com Deus, ele não entrava nessa cronologia, ele pulava. Então nem todos eram contados. Então marcar datas da vinda do Senhor é um erro clássico. E muitas pessoas têm feito isso. E todos que fizeram se frustraram. Aí você acha que eu vou cair no engano de marcar datas? Não cairei nisso, amém? 2016 marcaram datas, 2012, quem lembra 2012, saiu até um filme. Quem lembra na virada do ano 1999 para 2000? Marcaram datas também. Teve uma história, queridos, em 1844, ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Se você olhar na história da igreja, você vai perceber isso. Um homem chamado Guilherme Miller. Esse homem era um pastor batista, mas estudando o livro de Daniel, ele viu sobre as 2.300 tardes, que é uma profecia que tem lá, é algo que já se cumpriu, tardes e manhã. E ele pegou esse texto e ele foi e disse assim, fez uns cálculos e disse, Jesus vai voltar em 1843.
Aí ele disse que Jesus ia voltar em 1843, ele reuniu pessoas, isso ficou conhecido mundialmente, pessoas se vestiram de branco e aguardaram, é hoje que o Senhor Jesus vai voltar. Jesus não voltou. Quando Jesus não voltou, ele negou o ensinamento dele e ele disse, olha, eu errei o cálculo, é 1844. Aí marcou para 1844, reuniram as pessoas novamente, colocaram as vestes, foram para as montanhas e aguardaram, agora Jesus vem. Jesus não voltou. Ficou conhecido na história da igreja. Pode colocar na internet quando você chegar em casa. O dia do grande desapontamento. Ficou conhecido na história como o dia do grande desapontamento. O dia que Guilherme Miller marcou a data da vinda do Senhor. Uma outra denominação, que eu não vou citar o nome, pegando esses ensinos, disse assim, não, Guilherme Miller, ele se equivocou no acontecimento. Mas na verdade Jesus, ele saiu de um lugar para o outro no céu. Jesus está agora em um lugar. Jesus está num juízo investigativo. Jesus saiu de um lugar dos céus, ele está no Santo dos Santos e ele está purificando os pecados. O problema dessa posição é que anula o sacrifício da cruz. Jesus já purificou os pecados pela sua obra redentiva lá na cruz. Hoje o perdão que nós desfrutamos é efeito da cruz. Jesus não está derramando sangue novamente. Se Jesus tem que estar sendo sacrificado e tem que nos purificar novamente com o seu sangue, logo o sacrifício dele tem que ser contínuo, mas o sacrifício dele é uma vez para sempre. Então eu não cairei nessa ideia de marcação de datas. Eu aguardo Jesus vir hoje, agora. E Paulo aguardava isso, queridos. Em todos os textos que Paulo fala sobre o arrebatamento, Paulo se inclui como o grupo dos vivos. Paulo diz, os mortos ressuscitarão, mas nós os vivos seremos transformados. Amém? Então não siga essa ideia de marcação de datas. Desculpe se eu te frustrei, mas não tem na Bíblia. Se não tem, eu não vou marcar. Amém? Um outro comentário sobre isso, o problema da marcação de datas é, se cumprir, glória a Deus, vai ser todo mundo arrebatado, os salvos. E se não se cumprir? Você que marcou datas, o ministério que apoiou, e os livros que foram escritos defendendo essa posição cairão em descrédito, assim como Guilherme Miller caiu. Aleluia. Aleluia. Ficaram quietos, está vendo? Então não vou seguir esse caminho, amém? Glória a Deus. Como diz o nosso supervisor Edilson de Lira, quer marcar a data do fim do seu ministério? Marque a data da vinda do Senhor Jesus. Vamos lá, pode passar o próximo slide, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, nós veremos algumas definições em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia. Você que gosta de marcar datas, eu te encontro lá quando não se cumprir. Eu te lembrarei, fica tranquilo. Eu já tenho lembrado a alguns. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a o 18. Ah, Jesus. Vou contar algo para vocês logo mais. 1 Tessalonicenses, abre lá, por favor. Capítulo 4. Nós veremos aí do verso 13 até o verso 18. Antes de lermos, deixa eu só te contar algo. No ano de 2018, no ano passado, 14 de maio de 2018, uma pessoa tinha marcado na internet, eu estava pesquisando materiais, estudando algumas coisas sobre a ilha de Patmos, e uma pessoa, um pastor, foi para a ilha de Patmos, uma ilha grega, na Ásia Menor, foi lá para a ilha de Patmos e essa pessoa filmou e disse assim, olha, Jesus vai voltar em 14 de maio de 2018. Eu vou te explicar por quê. E você deve vir para a ilha de Patmos, porque é só aqui que vai ter salvação e as pessoas só serão salvas que estiverem aqui em Patmos. Falou isso. E eu lembro que várias pessoas comentando, dizendo, é verdade, vamos para lá, vamos para Patmos, tal, tudo isso. E eu coloquei embaixo assim, onde na Bíblia fala que Jesus vai voltar em 2018, em 14 de maio de 2018. Aí ele disse, você não acredita em mim, você vai ficar, venha para Patmos. Ele comentou lá publicamente. E aí eu disse assim, tudo bem, eu te aguardo em 2019. Eu falei isso, eu te aguardo em 2019. E aí tudo bem. E aí ele falou assim, olha, venham, sabe por quê? Olha o argumento dele, pastor. Porque em 14 de maio de 2018, Israel completou 70 anos que foi reconhecido como nação poderosa pela ONU. Sim, mas o que isso tem a ver com... O que isso tem a ver com a marcação da data da vinda do Senhor Jesus?
Amém? Então não tem nada a ver, queridos. Nada a ver. Israel pode completar 200 anos de reconhecido pela ONU, não tem nada a ver. Agora, Israel está hoje como nação, aí sim é um sinal da preservação de Deus para a nação de Israel, porque aguarda um futuro cumprimento para eles. Mas isso não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, nós somos igreja e não Israel. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tudo bem, passou 14 de maio de 2018, quando foi no início de 2019 eu mandei uma mensagem, eu fui lá novamente no vídeo. Quando eu olhei, que eu ia comentar, ele tinha apagado todos os comentários e bloqueou o comentário. Então você que marca datas, eu te encontro, ok? Te encontro logo mais. Teve um que já marcou para 2022, outro marcou para 2020 e teve um que marcou para 2026. Lá a gente se encontra. Se Jesus não chegar antes, né? É melhor a gente aguardar Jesus vir a qualquer momento, amém? Então olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Aí olha o que diz a Bíblia: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, trará em sua companhia os que dormem, aqueles que morreram. Aí ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo fala, nós os vivos, percebe ele se incluindo? Olha o 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz, 17, depois nós, os vivos, depois nós, os vivos. Olha aí Paulo se incluindo. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Esse é o texto base do arrebatamento da igreja. Tem outros também, mas esse aqui é o texto principal. Comentando algumas verdades aqui, queridos, eu quero falar para você a definição da palavra arrebatamento. Amém, queridos? A palavra arrebatar. Essa é uma palavra, queridos, grega, que eu coloquei aqui, que se pronuncia harpazo. Diga, harpazo. O que quer dizer harpazo? Quer dizer remoção, remover com intensidade, rapto, retirada. Essa é uma palavra ideal para descrever Deus tirando a igreja da terra. Agora, na Bíblia, essa palavra ela aparece de diferentes sentidos, em diferentes contextos. Ela pode aparecer como algo positivo ou como algo negativo. De uma maneira positiva, aqui, harpazo, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, em Tessalonicenses. Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que quando, no capítulo 8, eu coloquei a referência, quando ele desce o etíope às águas, ele foi arrebatado e achou-se pregando a palavra em Azoto. Ele foi trasladado de um local para o outro, ele foi, pela ação do Senhor, ele foi levado para um outro lugar. Logo, essa harpazo, essa palavra, tem uma conotação positiva. Mas na Bíblia, ela aparece também como uma conotação negativa. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 13, falando ali sobre a parábola dos solos e das sementes. Lembra que ele fala sobre os 4 tipos de solo? Ele diz que uma semente que caiu sobre um determinado tipo de solo, que não tem raiz, que não tem estrutura, vem o maligno e arrebata a semente, harpazo a semente. Isso quer dizer o quê? O maligno ali é Satanás, Jesus vai dizer. O ladrão é Satanás naquele contexto. Aí ele diz, ele rouba a semente, ele remove a semente que não teve estrutura. Ok, queridos? Então essa palavra aparece como algo negativo também, e nessas outras referências que eu coloquei ali também, tá bom? Então só fica com esse entendimento, que nós aguardamos o dia que seremos removidos daqui da terra.
Eu gosto de dizer que pode ser que estejamos caminhando nas ruas maravilhosas da nossa cidade de Arco Verde, caminhando próximo ao nosso shopping na presente era, que são as lojas americanas, que só vende 3 coisas: chocolate, eletrodoméstico e roupa. Então, pode ser que a gente esteja caminhando ali perto e de repente o Rei da Glória volte e a gente seja removido. E sejamos removidos, raptados para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Aleluia, glória a Deus. Diga: eu serei raptado para o encontro dele. Aleluia. Essa é a nossa bendita esperança. Amém? Nós esperamos isso, nós aguardamos isso. Aleluia. Só que, queridos, eu tenho que comentar algo para vocês. A nossa esperança do arrebatamento não é para escaparmos, não é porque a gente tem medo de sofrer, não, porque o crente já sofre na presente era. Nós já passamos por diversas tribulações e dificuldades. Nós aguardamos o arrebatamento porque Jesus nos prometeu que Ele nos levaria para a casa do Pai. Então nós estamos crendo nas Escrituras, não é medo de sofrer. Infelizmente, os pós-tribulacionistas, que são aqueles teólogos que acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação e só então ela será arrebatada, eles pensam que nós temos a expectativa de escaparmos do sofrimento. Não, não é isso, porque já sofremos. Paulo fala de uma leve e momentânea tribulação. Eu quero afirmar para você que a tribulação presente é leve e momentânea, mas a glória futura é pesada e eterna. Amém? Então, eu aguardo Jesus voltar, porque Ele falou que vai me tirar daqui da terra. Não é com medo de sofrer. Amém? Porque já sofremos. Mas a tribulação que há de vir futura não nos aguarda. Amém? Sendo assim, entre os estudiosos de profecias, nós encontramos pelo menos 5 posições acerca do arrebatamento da igreja. Por isso que é um assunto, que é uma necessidade de você ter um conhecimento exato dentro da nossa visão. Amém, queridos? O que é que o Rema acredita? O que é que a Igreja Verbo da Vida acredita? Eu vou passar para vocês agora. Então, quais são as visões? Número 1. A crença no arrebatamento pré-tribulacional. Isso é o que nós cremos. O que quer dizer o arrebatamento pré-tribulacional? Cremos que a igreja será tirada da terra antes dos 7 anos tribulacionais. Amém? Existe também, número 2, a crença no arrebatamento midi-tribulacional. Midi quer dizer meio. Alguns teólogos acreditam que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio de tribulação e só então ela será tirada da terra. Número 3, existe a crença no pós-tribulacionismo, que diz que toda a igreja passa pelos 7 anos de tribulação e só então será tirada da terra. Existe também a crença no arrebatamento parcial. Infelizmente, número 4, né? Infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas têm defendido isso. O arrebatamento parcial, eles falam que só serão arrebatados aqueles crentes maduros espiritualmente e que, consequentemente, por praticarem boas obras, estarão aptos a serem arrebatados. Essas pessoas colocam o arrebatamento como galardão, mas arrebatamento não é galardão, arrebatamento é graça. Assim como eu não merecia ser salvo e fui pela graça mediante a fé, eu não mereço ser arrebatado, mas serei pela graça mediante a fé. O arrebatamento é a conclusão da salvação. Já estava no plano da salvação. Amém? Então você não faz nada para ser merecedor do arrebatamento, você apenas é salvo. Qual a qualificação para ser arrebatado? Ser salvo. E como é que eu faço para ser salvo? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Precisa ser batizado nas águas para ser arrebatado? Não. Precisa dar o dízimo para ser arrebatado? Não. Precisa fazer boas obras para ser arrebatado? Não. Precisa ser salvo. Agora, uma vez que você é salvo, você vai querer dar os seus dízimos. Uma vez que você tem a vida de Deus, você vai querer praticar boas obras. Uma vez que você tem a vida de Deus, você vai querer, queridos,
cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou, que é o batismo nas águas, que não é essencial para a salvação. Batismo nas águas, eu repito, não é essencial para a salvação. Amém? Se eu estiver pregando algo contra, nosso pastor está aqui para defender a nossa posição. Amém? É ensinado que o batismo nas águas é como a ceia. Está dentro de uma ordenança do Senhor e ele está associado a um testemunho público do que ocorreu por dentro. Aleluia. Até porque se fosse assim, só seriam salvas as pessoas que descessem as águas. E nós temos diversos casos de pessoas que não passaram pelas águas, morreram antes do batismo nas águas. E essas pessoas foram salvas. O ladrão da cruz é um exemplo disso. Aleluia. Se o pastor John estiver ministrando aqui num domingo à noite, e ele fizer um apelo e a pessoa receber Jesus, Jesus voltar naquele momento, a pessoa é arrebatada, mesmo sem ser batizado nas águas. Amém? Porque se ele pode ser salvo naquele momento, ele pode ser arrebatado. Aleluia. Glória a Deus. Ficaram quietos, né? Mas é isso mesmo, queridos, é a nossa visão. Não sei se você sabia, se você é ministro da palavra da fé, da Igreja Verbo da Vida, você deveria saber disso já. Amém. Palavra de salvação. Vamos mais. Por fim, número 5, existe a posição que é a que nós defendemos, arrebatamento total. Então existe o arrebatamento pré, mid, pós, parcial e o total. Esse compreende que o arrebatamento é obra da graça de Deus e que toda a igreja será arrancada da terra. Só não será arrebatado quem não for salvo. Amém? Quem não for salvo não será arrebatado. Mas Saulo, a pessoa fez tal coisa, a pessoa fez isso e aquilo outro. Ela pode ter consequências no tribunal de Cristo, ela pode perder galardões, mas o arrebatamento está garantido, a não ser que ela deixe de ser salva. Mas enquanto ela for salva, ela vai ser arrebatada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Para quem tem dúvidas acerca disso, leia o livro Igreja Triunfante, página 119. Kenneth Hagin diz trata sobre essas questões e fala como um crente pode deixar de ser salvo seguindo alguns princípios, ok? Tudo bem, vamos avançar naquilo que a palavra do Senhor diz. Olha o que esse texto de Tessalonicenses ainda vai transmitir para nós, e eu gostaria de chamar a sua atenção. Pode passar, por favor, o próximo slide. Aleluia. Veja que Paulo, em Tessalonicenses, ele fala para irmãos. Veja, não queremos, porém, irmãos. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Então, a partir daí, você entende que essa é uma carta que Paulo está tratando com crente. Amém? Logo, tratando com crente, conosco, com nós que somos salvos, nos aguarda o arrebatamento da igreja. Sendo assim, eu trouxe para vocês aqui algumas diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo após a tribulação. Lembrando que se você é ministro da palavra da fé, eu vou adiantar algo para você aqui. E você está num processo de treinamento, assim como todos nós que ministramos aqui estamos. Você, sendo indicado como ministro, licenciado e professor do Rema e outras coisas mais que tem, você vai precisar responder um questionário doutrinário. Não é assim, pastor? E eu quero adiantar algo para você. Esse questionário, ele foi modificado. E existem algumas questões lá na área de escatologia que as 3 respostas estão aqui nesse slide atrás. Então, eu sendo você, notava. Vamos lá. No arrebatamento, Jesus vem no ar e retorna para o céu. O arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e depois ele retorna para o céu. Amém? Aí eu continuo. Já no segundo advento, após a tribulação, ele vem para a terra implantar o seu reino. Percebe a diferença? O arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e nós que seremos tirados da terra. Mas a segunda vinda após a tribulação, Jesus vem implantar o reino. Amém? Se cair essa questão, não confunda os eventos. Aleluia, aleluia. Pega aí no mistério de Jeová, aleluia. Vamos mais. No arrebatamento, a igreja sai da terra. Já no segundo advento, após a tribulação, os descrentes são levados da terra para o juízo.
Nesse texto de Mateus 24, no verso 37 ao 41, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Nesse texto, lá existe uma passagem que é muito mal interpretada. Muitas pessoas pensam que lá está se referindo ao arrebatamento da igreja. Mas Mateus 24 não fala de arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Eu tenho que concordar com um teólogo, um homem de Deus, um arqueólogo chamado Rodrigo Silva. O doutor Rodrigo Silva, ele fez um vídeo acerca disso, apesar da visão dele ser diferente da nossa no arrebatamento, mas o argumento que ele faz acerca de Mateus 24 está totalmente coerente. Qual é o argumento que Rodrigo Silva apresenta e eu quero apresentar para vocês também? É que lá em Mateus 24, Jesus vai usar algumas parábolas para descrever como será o cenário da sua segunda vinda após a tribulação. Jesus fala diversos eventos que iriam ocorrer, mas ele diz assim: aqueles dias, referindo-se à sua segunda vinda após a tribulação, será como os dias de Noé, em que casavam e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. Diga comigo, as águas levaram a todos. Então, essas águas que levaram a todos, levou para o céu ou levou para a destruição? Diga, levou para a destruição. Agora, quem foi deixado na arca é que foi preservado, sim ou não? Então, muitas pessoas, não entendendo esse exemplo, eles pensam que Mateus 24 está falando de arrebatamento, porque Jesus continua: assim, pois, como veio o dilúvio e levou a todos, e Noé e sua família foi preservado na arca, aí Jesus fala: assim será naqueles dias, estará um no moinho, um será levado e outro deixado. Outro no campo, um será levado e outro deixado. A pergunta é, a figura base que Jesus usou para fazer essa aplicação foi o dilúvio, não é isso? E eu perguntei para vocês que o ser levado para o dilúvio foi para o juízo, não é isso? Logo, ser levado, no contexto que Jesus está falando, tem que ser para juízo também. Aleluia. Muitas pessoas pensam que no dia do arrebatamento, Mateus 24, Jesus está dizendo assim: um será levado, um vai ser arrebatado e outro vai ficar. Repito, Mateus 24, Jesus não está falando de arrebatamento, por várias questões. Arrebatamento é algo exclusivo da igreja, nem igreja existia na ocasião. Aleluia. A igreja só veio a nascer após a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Uma outra verdade, Jesus estava respondendo a questionamento dos discípulos acerca da destruição do templo no ano 70 e acerca dos eventos tribulacionais. Não tem nada com a igreja, não tem nada com arrebatamento. Logo, nesse texto de Mateus 24, quando fala um será levado e outro deixado, está se referindo ao juízo dos ímpios. Quando Jesus voltar, um é levado para o juízo e outro é deixado para entrar no reino milenar. Outro é levado para o juízo e outro é deixado para entrar no reino, para desfrutar das glórias do Senhor. Aleluia, aleluia. É por essa razão que Jesus fala em outras passagens acerca disso também, em Mateus 25 e outros textos. Jesus fala que naqueles dias vai ser um tempo de angústia, de destruição, e diz a Bíblia: aqueles que receberem ao Senhor durante o período tribulacional, Jesus vai falar, sabe o quê? Vinde, pois, benditos do meu Pai, e tomem posse do reino que vos estava preparado. Veja, essas pessoas entram para o reino. E os demais, diz a Bíblia, serão lançados para serem queimadas, lançadas para o juízo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Mateus 24 não fala de arrebatamento. Amém? Então, não aplique Mateus 24 para arrebatamento, porque não refere-se a arrebatamento da igreja. Aleluia. Vamos avançar. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Pode colocar o slide novamente. Aleluia. Olha, a mensagem do arrebatamento traz consolo. Já no segundo advento, após a tribulação, todas as tribos da terra lamentarão. O arrebatamento, queridos, da igreja é algo que nos consola. Não é isso que Paulo diz? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? As palavras do arrebatamento. Mas a segunda vinda após a tribulação vai trazer o quê? Lamentação. Diz a Bíblia em Mateus 24, está aqui a referência. Jesus fala assim: assim, pois, como sai do Oriente
para o ocidente e um relâmpago, assim também será a vinda do Filho do Homem. Diz a Bíblia, queridos, que haverá um sinal da vinda do Filho do Homem. As tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e com grande glória. Então, essa segunda vinda após a tribulação, ela é uma vinda que Cristo vem para trazer juízo, e é o momento em que todo olho verá, toda língua confessará, ok? Já o arrebatamento é algo exclusivo para a igreja do Senhor Jesus. Vamos avançar, pode passar o próximo. Verdades sobre o arrebatamento. Olha aqui algumas verdades que eu compartilhei sobre o arrebatamento da igreja. Primeiro, o Senhor Jesus arrancará a sua igreja da terra antes dos 7 anos de tribulação. Sabe o que é que diz a Bíblia? Em Apocalipse 3, verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então nós não estamos destinados para a ira, o Senhor vai nos livrar desse período de ira, amém? Segunda verdade, com o arrebatamento da igreja, com o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo cumprirá a sua promessa de nos levar à casa do Pai. Ele disse em João, na casa do meu Pai, João 14, do 1 ao 3, existem muitas moradas ou cômodos. Ele disse, se não for assim, eu vos não teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu voltar, eu receberei, as versões fiéis colocam isso, eu receberei vocês para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós aguardamos o dia que o Senhor volta e Ele nos recebe e nos leva para a casa do Pai. Diga um casamento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Próxima verdade, a igreja não está esperando a chegada do anticristo, mas sim do Cristo, o verdadeiro Redentor e Salvador. Então nós aguardamos Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Pode passar, usando Tessalonicenses, eu quero citar algumas coisas para vocês. Quem será raptado ao encontro dele? Quem será? Olha ali o que eu coloquei para você. Todos os salvos da igreja. Quem vai ser arrebatado? Todos os salvos da igreja. No plano da salvação já estava incluso o arrebatamento da igreja. Aí eu vou fazer a leitura com você. Amém? Veja se já estava incluso ou não. Abra aí em Efésios capítulo 5. Oh glória. Aleluia. Deus é bom, queridos. Fica tranquilo, falta 8 minutinhos para eu acabar. Aleluia. Aleluia. Uma irmã me disse assim ontem, Saulo, parece que paralisa o tempo. E a gente fica dizendo, já acabou? Já. Mas a ideia é para que você fique com um gostinho, quero rema. Minha sogra perguntou, e no rema dá para abordar todas essas questões? Aí eu disse, dá. Ela disse, quando tiver escatologia eu vou fazer. Então já era, falei de púlpito, vai ter que fazer agora. Vamos lá. Olha o que diz aqui em Efésios. Sogra é uma bênção, amém, queridos? A minha sogra é uma bênção. O que eu desejo para ela é que ela seja lançada no tacho quente da unção de Jeová, aleluia. Dá unção, aleluia. Queima ela, papai. Veja, Efésios capítulo 5. Queridos, eu estou correndo um risco grande, porque é ela quem corta meu cabelo. Pode ser que ela erre e acerte o pescoço. Capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Olha o que diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que eu quero fazer um comentário. Saulo, aqui está falando de casamento. Calma, Paulo vai dizer que está falando de Cristo e a igreja depois. Amém? Mas eu preciso fazer um comentário aqui. Olha como nós temos que ter cuidado com os falsos ensinos e os falsos mestres. Uma vez, pastor, um pastor me procurou e disse assim, eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Eu disse, por quê? Ele disse, porque está aqui, ó, maridos no plural. Ame a vossa mulher no singular. Está vendo? Que eu posso ter quantas mulheres eu quiser? O que é que você responderia, ele te mostrando na Bíblia? E agora? Preste atenção, não é porque alguém pegou uma parte da Bíblia que isso tem coerência. Você tem que analisar todo o contexto, amém?
Mas o meu argumento para ele foi simples. Pastor, vem aqui, por favor. Pastor de um outro lugar, de outra denominação. Eu disse assim, qualificações para um ministro, Paulo diz, é necessário, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher. Um silêncio ecoou pela eternidade. Então, Paulo usa aqui essa ideia de maridos, lembrando que Paulo está fazendo uma figura de Cristo e a igreja, amém? Então, ele está usando esse contexto e ele está falando que os homens devem amar a vossa mulher, amém? Veja, amai a vossa mulher como também Cristo, ele está usando o exemplo, Cristo como exemplo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga, Cristo se entregou pela igreja. Agora olha o 26, o propósito, para que a santificasse. Diga, Cristo se entregou pela igreja para a santificar. Olha o que ele diz mais, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diga, a igreja foi purificada pela palavra. Verso 27, olha o propósito ainda, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A pergunta é simples, quem santificou a igreja? Vamos lá? Quem lavou a igreja pela palavra? E quem apresentar a igreja a ele mesmo? Diga, Jesus. Logo, no plano da salvação já estava incluso o arrebatamento. O dia que ele nos apresentaria a si mesmo, amém? Aleluia. Deixa eu só falar algo para você sobre santidade que muitas pessoas confundem. Existem dois aspectos da santidade. Um aspecto que o Senhor proporcionou para você, esse é o que te salva. E existe um aspecto que você anda em santidade. Amém? Então, a Bíblia, quando fala sobre isso, existe a santidade que Ele proporcionou. Se eu sou salvo, eu sou santo. Então, isso garante o meu arrebatamento. Mas não quer dizer que todos os santos salvos andam em santidade. Então, são duas verdades. Então, é necessário que a gente expresse e revele a santidade que opera dentro. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Vamos avançar, eu quero comentar ainda algumas coisas nesse texto aí. O que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja? O que vai acontecer no dia do arrebatamento? Bom, eu tenho muito a comentar, mas eu quero citar para você aqui, em 3 minutinhos, eu quero citar para você algumas verdades que ocorrerão no dia do arrebatamento. Eu coloquei essas aqui, mas antes eu vou citar outras que eu não coloquei no slide. Está nesse livro aqui e está no texto bíblico de Tessalonicenses que nós lemos. Preste bastante atenção, eu sei que você vai verificar se está aí na Bíblia, mas preste bastante atenção. No dia do arrebatamento, ocorrerá nos ares, nos céus, 3 sinais sonoros. Eu vou repetir. No dia do arrebatamento, ocorrerá nos céus 3 sinais sonoros. Mas Saulo, eu pensei que o arrebatamento era silencioso. Pois é, ensinaram para a gente isso, mas não está na Bíblia, amém? Vamos ver se a Bíblia diz que se tem som ou não no dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, verifica comigo. Olha aí. 3 sinais sonoros. Uau! Aleluia! No dia do arrebatamento acontecerá 3 sinais sonoros. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Número 1, um brado de comando do Senhor. Aleluia. Amém? Número 1, um brado de comando do Senhor. Algumas versões colocam palavra de ordem. Eu gosto de dizer que Jesus tem uma palavra que ressuscita os mortos. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, já fedendo, Jesus disse, Lázaro! E Lázaro se levantou. O mesmo Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 5, sabe o quê? Que muitos dos que dormem no pó da terra, naquele dia, ouviriam a sua voz e ressuscitariam. A voz de Jesus ressuscita os mortos. Número 1, no dia do arrebatamento, Jesus vai bradar. Pode ser que ele diga, Saulo, Johnny, Lucas, Gracinha, Felipe, Anthony. No dia do arrebatamento, o Senhor vai bradar, nos chamando. Meu Deus. Primeiro sinal sonoro, o Senhor vai bradar. Segundo sinal sonoro, o arcanjo vai gritar. Tá aí, viu? Tá aí.
Eu quero dizer para você que em todo evento escatológico há uma presença de anjos. Eu não sei porquê, mas há. Pensa agora em um evento escatológico. Tem anjos. Alguns exemplos. O nascimento de Jesus foi algo escatológico, estava profetizado. Amém? Quem avisou para Maria? Um anjo. Quem lembra que quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, quem falou que ele ia voltar? 2 anjos. Varões, por que vocês estão vendo esse homem que está subindo aos céus? Esse mesmo Jesus, que agora foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então, em todo evento escatológico, há a presença de anjos. Curiosamente, eu vou falar isso à noite, na segunda vinda após a tribulação, a gente vai voltar com o Senhor Jesus, sentado em cavalos brancos, e uma milícia de anjos para pelejar contra os povos inimigos. Vai ser uma batalha gloriosa. Vai ser a maior campanha de armamento da história. Quem é contra armas, pede para sair. Porque nesse dia, o Redentor vem armado. Na primeira vinda, ele veio desarmado. Ele veio sentado num jumentinho. Ele veio como aquele cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Mas na segunda vinda, ele vem com a espada afiada de 2 fios. Ele vem com a sua palavra poderosa. Aleluia! Diz a Bíblia que com o sopro da boca dele, ele matará todos os povos inimigos. Diga, Jesus é poderoso. Aleluia. Cenas da noite. Vamos. Número 1, Jesus vai bradar. Número 2, na voz do arcanjo, haverá um brado do arcanjo. E número 3, no ressoar da trombeta de Deus. Curiosamente, a voz de Cristo também é como um som de uma trombeta. Sabe por quê? João estava em Pátimos, Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2. João estava em Pátimos, e quando todas as portas se fecharam em Pátimos, uma porta se abriu nos céus, e João diz, e eu ouvi uma voz como de trombeta, aquela primeira voz que falara comigo, dizendo, João, vem para cá. Eu quero dizer para você que a voz de Jesus arrebata para a sala do trono. Então nós ouviremos a voz do Senhor e seremos arrebatados para o encontro dele, amém? Glória a Deus. Isso é o que acontece nos ares. E na terra? Está aqui o que acontece na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se alguém morreu crente, vai ressuscitar. Ô Saulo, mas você não falou que já estava com o Senhor? Está o espírito e a alma. Mas o corpo aguarda uma ressurreição, para que viva em plenitude, desfrutando das glórias eternas. Número 2, os vivos que também pertencem a Cristo. Levante suas mãos. Diga, está falando comigo? Diga, eu creio. Se você crê, você diz isso. Eu creio que serei arrebatado, ainda em vida. Os vivos que também pertencem a Cristo terão seus corpos transformados. Número 3, os ressurretos e os transformados, que pertencem a Cristo, serão arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, diga, eu aguardo esse dia do meu encontro com o Senhor. Aleluia, queridos, eu não sei você, mas se você ficou com um gostinho, quero mais. Se você ficou, Saulo, fala mais sobre o corpo da ressurreição. Fala mais sobre os eventos do dia do arrebatamento. Fala mais sobre essas coisas. Eu queria saber mais. Você tem como saber mais adquirindo essa obra. E também você pode aprender mais sobre essas coisas fazendo sua matrícula no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E em 2 anos estudando a palavra de Deus para que sua vida seja totalmente transformada. Pai, eu te dou graças. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu declaro sobre eles graça e sabedoria. Obrigado, Senhor, pela expectativa, pelo teu glorioso retorno. Eu oro pela vida deles e cerco-os com fé e amor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.